Bom dia, turma. Vamos então para a nossa aula revisão aí do antigo regime. Lembrando que foi um assunto que a gente trabalhou bastante, chegamos ali até o movimento posterior que fará crítica a essa estrutura política. Então vamos lá para o assunto. A gente precisa então lembrar o conceito, o que foi o antigo regime, o que nós entendemos por antigo regime. É aquela época que corresponde à Idade Moderna, desde o século XVI ao final do século XVIII. A gente aprendeu ali que essa estrutura surgiu na Idade Moderna, logo assim após a crise do sistema feudal, Idade Média, e a gente entende o chamado antigo regime pelas características que ele apresentará para a gente. Entendemos que socialmente era a sociedade dividida em ordem ou estados, chamada estratificada e hierarquizada, marcada por muitas desigualdades sociais. Politicamente destacavam-se então aí as monarquias absolutistas, dando em algumas delas o direito vindo até de Deus, o direito divino. Alguns teóricos vão até justificar desta forma o poder dos reis. E economicamente a gente tinha ali o desenvolvimento do capitalismo comercial, onde você tem a estrutura feudal mudando totalmente ali na Baixa Idade Média, você tem ali a agricultura dando lugar ao comércio, e o desenvolvimento do comércio, então, faz com que a prática econômica ela mude, transitando, né, do feudalismo para o capitalismo, tendo a expansão marítima aí como um grande contribuidor, construindo ali as rotas marítimas comerciais, que possibilitou ali todo o desenvolvimento do comércio, dos mercados, que será significativo nesse período da história. Aí você tem uma expansão, né, uma valorização das cidades, e dentro destas mudanças, no grupo ali da nobreza, o nobre principal, o rei, se destacando, buscando ali uma centralização do seu poder, uma autonomia maior sobre os outros, uma igreja católica que vai começar ali a sofrer alguns problemas estruturais de ordem, de poder. Lembrando que essa sociedade, né, tripartite, né, fica muito bem definida durante a Idade Média, onde você tinha aquele grupo que era responsável pela fé, aquele que trabalhava, aquele que caçava. Então, uma divisão tripartite social muito interessante, que durante a Idade Moderna vai se definir, se pré-definir em chamada sociedade estamental. E aí você tem surgindo um grupo social, a burguesia, que vai ser ali um dos grandes colaboradores para essa estrutura política que se definirá agora diferente da anterior, no poder centrado nas mãos dos reis, e era uma relação de troca, ambos tinham ali algo que desejavam, e isso a gente perceberá muito nitidamente em toda a estrutura social da Idade Moderna, e posteriormente o que vai ocorrer quando esse terceiro grupo vai, enfim, lutar pelos seus direitos. Aí é um assunto para um próximo vídeo, quando a gente falará do chamado movimento iluminista, tá certo? E aí vou ampliar a imagem para vocês, para a gente ter mais alguma visão do nosso assunto. Temos então aí o que a gente compreenderá, relembrará sobre o absolutismo. Lembrando que durante toda a Idade Média, né, então o rei diminuía, pretendia uma diminuição do poder dos nobres, tentando então concentrar nas suas mãos o maior número de função, de atividades, buscando fortalecer então o seu poder próprio, enfraquecendo os outros poderes que de uma certa forma atrapalhavam. Então eles defendiam, muitos deles, que a origem da sua autoridade divina vinha de Deus. Então por isso a gente terá ali uma estrutura que ficará conhecida como o poder absolutista dos reis, aonde eles se tornarão ali figuras de poder
inquestionáveis, um poder que não tem como você irreversível, é hierárquico, é passado de hereditário, é passado de pai para filho. Então você tem figuras muito características desse poder. Teremos estados absolutistas importantíssimos, mas a gente está falando especificamente ali do antigo regime estruturado na França. É importante frisar isso, porque você verá o quanto é dentro da França, será dentro da Inglaterra que você tem as primeiras características ali de crise desse sistema conhecido como o antigo regime, e isso contribuirá para o que virá posterior. Então você tem ali a autoridade dos reis, em muitos casos, sendo autoridades aí completamente inquestionáveis, aonde ele tem um controle da economia, tem um controle social, se considera uma personificação de Deus aqui na Terra, tem um comando sobre os outros membros da nobreza, tudo estava em volta desse nobre, onde um status social ali extremamente centrado na figura do rei, mostrava os privilégios que está ligado a ele dizia. Então você tem como principal monarca, a gente não poderia deixar de citar dos modelos aí de reis absolutistas, o Rei Sol, o Luís XIV, que tem aquela frase emblemática ali, o Estado sou eu, onde construirá ali obras gigantescas, mostrando, então, ostentando o Estado francês. Este Palácio de Versalhes é hoje um museu, e mostrou então todo o período de glória, todo o período de luxuosidade vivido pela sociedade francesa sob o comando do Rei Sol. Lembrando que era muito característico que os nobres mostrassem toda a pomposidade, todo o poder do seu Estado, e era algo muito visado, porque, caracteristicamente falando, esse Estado, o Estado absolutista que é o rei, ele só forte, tem que ser poderoso, tem que mostrar toda essa ostentosidade que figurada no rei, certo? Então você tem ali uma sociedade francesa toda ligada a essa figura e associado ao desenvolvimento desse Estado, foi então botado em prática ali algumas atividades econômicas que fortaleciam cada vez mais esse Estado. Lembrando que muitos desses reis, eles tinham então uma característica de serem personalistas, ou seja, de se autovalorizarem, auto-vangloriarem, adotando, assumindo realmente essa figura de reis inquestionáveis, absolutos, com poder máximo. Em outros casos, muitos desses reis, e muitos teóricos vão falar isso, associavam-se então como escolhidos de Deus aqui na Terra. Por isso que alguns deles até diziam que é por isso que eles tinham sangue diferente, sangue azul, porque eram pessoas escolhidas, diferenciadas. Você vê nitidamente isso em muitos teóricos. Patrimonialista, dono de muitas terras, de muitas posses, sendo até podendo até tirar terra da terra para quem ele bem quisesse, para quem eles bem entendesse. Então a gente está falando aí de figuras realmente importantes para esse período, todo o período moderno. Alguns exemplos que vocês pesquisaram, fizeram o trabalho de estados modernos absolutistas, como eles se formaram, os caminhos que levaram à formação desses estados nacionais, que se tornarão aí estados absolutistas. A gente tem 4 característicos aí em toda a Europa, França, além da França, a gente vai ter a Inglaterra, na figura da rainha, do rei Henrique VIII, na dinastia Tudor. Veremos um pouquinho sobre a questão inglesa, quando for falar da crise do antigo regime, até para a gente entender o processo de revolução industrial. Temos o caso português, temos o caso espanhol, por meio de lutas ali das reconquistas, consegue então formar seus estados, e o Estado francês, obviamente, que é o mais característico de todo, tendo a sua formação também ligados aí a guerras,
ao qual possibilitou o fortalecimento desse Estado. Aí você tem uma imagem um pouquinho mais ampliada, um pouquinho dessa ideia. Não sei se ficará claro para vocês, mas como já falei, a gente tem esse material que vocês montaram e falamos um pouquinho de cada um deles. Alguns teóricos absolutistas importantes, teremos teóricos mais lá na frente fazendo crítica a esse tipo de estrutura, né, regime. A gente tem aí o Thomas Hobbes, com a grande característica do chamado contrato social, né, falando sobre essa divisão das sociedades. O Jean Bodin falando do poder indivisível, né, um poder não compartilhado dos reis. Um dos filósofos que marca essa característica personalista do rei. O Jacques Rousseau, que justifica a origem divina do rei. O Maquiavel, que fala especificamente, caracteristicamente, dessa centralização do poder. Ele escreveu um livro muito interessante, o chamado Príncipe, onde ele ali, de uma certa forma, cria-se uma cartilha de orientações de o quanto esse rei tem que chegar ao poder, como ele chega ao poder, os meios pelos quais ele usará para justificar os fins. Então, é um autor aí muito, de todos, aí, um dos mais característicos com esse livro, que é chamado O Príncipe. Na sequência, a gente tem, então, como que vai estar muito relacionada ao Estado absolutista, a prática econômica mercantilista. Lembre-se que foi uma prática muito interessante e importante para que esse Estado pudesse se desenvolver, ser rico. Tinha como objetivos principais, então, fazer com que esse Estado se fortalecesse, tanto político quanto militarmente. Aí você tem as características que são básicas do mercantilismo para entendê-lo, para entender a prática. O metalismo, que era aquela busca pelos metais preciosos, que levou ali na expansão marítima, então, ao colonialismo, outra característica, segunda importante, onde terras foram dominadas, conquistadas, onde a gente tem ali, então, o surgimento das chamadas colônias, onde se desenvolverá, então, o pacto colonial, metrópole e colônia. Nesse contexto todo, então, outra característica importante, mercantilista, a prática ali da chamada balança comercial favorável. Desculpa aí o aluno, tá, gente? O cachorro, tá? É uma coisa que não dá para a gente controlar. Então, falando da prática balança comercial favorável, onde se defendia, né, por esses mercados, por esses estados, que houvesse mais exportação do que importação de produtos, para que pudesse haver ali uma circulação protegendo, aí tem a quarta característica, protegendo então o produto interno da concorrência, do produto competidor, aquele que vinha do Oriente, aquele que vinha de terras, né, colônias distantes, que vão ganhar ali um destaque em muitas regiões europeias, e serão ali produtos de alta concorrência. Então era preciso que esses estados botassem em prática o chamado protecionismo. Então você tem essas quatro características aí importantes: o metalismo, o colonialismo, você tem ali a balança comercial favorável, você tem ali então o chamado protecionismo. E isso fica nítido dentro de toda essa prática econômica, como já falei. Então, você tem aí uma definição de mercantilismo, suas características, como já foram faladas aí, e a sociedade estamental, então, definida aí na figura do rei, de uma nobreza, representando, então, o primeiro, o segundo, o terceiro estado, uma sociedade aí muito bem dividida, um grupo, o primeiro e segundo, com privilégios, outros sem privilégios nenhum, esses primeiros grupos tendo privilégio garantido, então, pelos reis. E aí você tem cada membro, né, de cada estado, essa sociedade muito bem hierarquizada, estamentada, dividida em ordens sociais, que fica muito característico em todo o estado absolutista. E aí uma definição geral, como se fosse um mapa, falando então de todas essas características apresentadas aqui, tá bom? Espero que vocês tenham entendido, tenham lembrado. Um beijo a todos vocês.